nos trazendo a poderosa palavra de Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coisa maravilhosa estar na casa de Deus na noite de terça-feira para aprendermos mais uma porção da sua santa e preciosa palavra. Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1. Glórias a Deus. Carta aos Romanos, capítulo de número 8. Nós estaremos vendo alguns versículos da palavra de Deus. É uma alegria. Amém. Nós estamos aqui com os irmãos, haja vista, que é o nosso primeiro culto, depois da nossa posse. E estou aqui com uma mensagem da parte de Deus para transmitir para o coração da igreja. Graças a Deus que Ele é bom e a sua bondade dura de geração após geração. É por isso que nós estamos aqui louvando, honrando a Ele, que Ele merece o nosso louvor e a nossa adoração. Capítulo de número 8 da carta aos Romanos, o versículo 1. Todos acharam, irmãos? Amém. Amém. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e também da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, meus irmãos? Amém. Por favor, tomem todos os vossos assentos. Meus amados, nós lemos alguns versículos da palavra de Deus que está aqui inserido dentro do capítulo de número 8 da carta aos Romanos. Nós sabemos que a carta aos Romanos é uma carta muito profunda, teológica, que quando Moody, que foi um dos 20 homens que incendiaram o mundo, segundo o livro, Os Heróis da Fé, ele lendo, refletindo e meditando na carta que Paulo escreveu à Igreja de Deus em Roma e à Igreja de Deus em todo o mundo, quando ele leu minuciosamente, ele chegou a uma conclusão. E ele disse: o poço é profundo demais e não tem como esvaziar-se. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é uma graça de Deus. É interessante nós percebermos que na carta aos Romanos, ele vai mostrar-nos que a lei foi insuficiente de libertar o homem das amarras do pecado. Aí nós iremos entender que ele vai falando desta questão de lei, do Espírito de vida em Cristo Jesus. Ele vai fazendo um contraste entre a lei e a graça, pegando já desde o capítulo de número 4, vindo para o capítulo 5, 6, 7, mostrando a condição humana e revelando o amor e a graça de Cristo para todos nós. É interessante nós percebermos que até ele mesmo vai revelar no capítulo de número 7, ele revelando isto, ele vai falar de uma lei que imperava na sua carne, e ele chega ao ponto de dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço,
e o que eu não quero, isso faço. Aí ele pega e dá um grito: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então ele dá um brado, mas ele vai mostrar que a lei de Deus em Cristo Jesus, a lei do Espírito, é que vai vivificar o ser humano. Então, por isso, nós iremos entender que quando ele descorrendo esta questão de lei, acerca da graça, da lei do pecado, o capítulo de número 6, os versículos de número 21, ele vai dizer que o salário do pecado é o que? É a morte. Mas que o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. É interessante, meus irmãos, nós percebermos que a martiologia, a doutrina que define o pecado, ela vai nos mostrar cerca de 70 tipos de pecado. Dentro da condição humana, nós somos salvos pela graça de Deus. É por isso que veja bem a carta aos Efésios, meu segundo presbítero irmão Rocha, capítulo de número 2 da carta aos Efésios, os versículos de número 8 e o versículo de número 9. Nós não estamos aqui por méritos humanos, nós estamos aqui pela graça, pela misericórdia e pelo favor de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então Paulo ele vai revelar isto, e depois nós vamos fazer um contraste também, ou um paralelo, melhor dizendo, com a carta aos Gálatas, que tem algumas similaridades com a carta aos Romanos. Então, capítulo 2 de Efésios, versículo de número 8, vai ver o que é que ele diz. O versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Sois salvos. Por meio da fé. Por meio da fé. E isso não vem de vós. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Mas é o dom de Deus. Não vem das obras. Não vem das obras. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Olha, eu estou aqui, eu estou sendo salvo. Eu vou chegar no céu por causa das minhas obras. Não. Vocês sabem muito bem, eu sei que aqui nós temos um povo inteligente, estudioso, que a graça, a definição da graça revelada de Cristo Jesus, é o favor que a raça humana não merecia. Irmãos, você vai perceber que todos os homens que vieram antes de Cristo Jesus, desde os patriarcas, as dispensações foram passando, dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, e a última dispensação que haverá de dar entrada quando Cristo Jesus, com a igreja, vier dos altos céus, depois do período de 7 anos nas bodas, que a igreja descer com Cristo Jesus em Jerusalém, que Jesus vai aniquilar o anticristo, todos os inimigos que se opuseram a Israel, então dar-se-á o início da nova dispensação, a dispensação do milênio. Então essa dispensação que nós estamos vivenciando é a melhor de todas as dispensações no momento até agora. Então por isso que nós iremos entender que Paulo recebe esta revelação da parte do Espírito de Deus, dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há. Para quem? Para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas o quê? Mas segundo o Espírito. Amém. Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus. Aí Paulo vai revelar algumas leis aqui. Perceba bem, é interessante, irmãos, que todos pecaram, conforme está neste mesmo livro 3 e 19, e destituídos estão da glória de Deus. E agora Cristo Jesus vem nos aproximar da glória, da presença, vem nos envolver na sua presença, na sua glória, no seu poderio, na sua majestade. E é por esta razão que nós estamos aqui. Israel perdeu a glória, agora Jesus Cristo vem manifestar a sua glória
como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, de virtude e de verdade. Amém. E então ele vai dizendo: portanto agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão vivendo, andando segundo o desejo de Deus, segundo o padrão estabelecido por Deus. Quando nós estamos sujeitos à vontade de Deus e não à vontade da carne, nós andamos segundo o desejo de Deus. É por isso, meus irmãos, que o crente que anda segundo o Espírito de Deus, ele não vive pecando, ele não vive segundo a dimensão da carne. O que vai imperar na sua vida é a dimensão do Espírito. Por quê? Porque contra essas coisas não há lei, como Paulo falou. É interessante, meus irmãos, que quando até mesmo o apóstolo João, ele vai dar essa definição de pecado, ele vai falar que pecado é iniquidade, né? Todos que cometem pecado cometem iniquidade. Por quê? Porque iniquidade é pecado. Quer ver? Veja bem na epístola escrita por João, na primeira epístola, no capítulo de número 3, os versículos de número 4, os versículos de número 5. E aquele que está em Cristo, que anda no Espírito, ele não vive pecando. Porque tem pessoas que ele é tendencioso para viver uma vida na carne e ser sujeito à lei da carne que ainda impera na sua vida. Então é interessante que João também, ele vem nos trazendo, ele vem nos declarando acerca dessa verdade insofismável. Quer ver? Veja bem, capítulo 3, versículo 4 da primeira epístola. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade. Comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. Veja o versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Porque bem sabeis, ele quem? Ele quem, igreja? E nele não Jesus. há pecado. E nele não há pecado. Oh, você pode adorar a Ele aqui nessa noite. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Glória a Deus. Coisa maravilhosa, É irmãos, verdade. porque Ele foi o único. Meu Deus. O único de todos que nele não houve um delito, nem um pecado. Todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Agora aquele a quem nós servimos não houve nenhum pecado. Aí certa feita alguém disse: não, pastor, Jesus ele cometeu pecado. Eu digo: aonde? Me mostra onde que Jesus pecou. Quando ele entrou no templo em Jerusalém, que ele bateu nos cambistas, ele virou a mesa dos cambistas, espalhou os pães. Eu digo: não, meu irmão, ali ele estava purificando a sua casa, porque a sua casa é casa de oração. Jesus não cometeu pecado, não, ele estava fazendo a limpeza. A epígrafe do texto, do capítulo 21 e versículo 12 de Mateus, revela esta verdade. Amém, Jesus. Por quê? Porque para Deus receber sacrifício, ele tinha que criar o pombo em casa, tinha que criar o cordeiro em casa, tinha que ter sacrifício. Deus não aceita coisa, oferta sem sacrifício. E aí o que eles faziam? Eles pegavam o presbítero Ronaldo e ia lá e comprava lá no templo. Eles estavam vendendo dentro do templo. Aí Jesus abominou isso: não, a minha casa não é casa de negócio, a minha casa é casa de oração. Você pode glorificar a Ele aqui nesta noite. Portanto, Glória a Jesus. nenhuma condenação há Aleluia. para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, eu vou abrir aqui um parênteses aqui. Não há salvação em nenhuma outra divindade no mundo. Não há nenhuma salvação senão a não ser na pessoa bendita de Jesus Cristo. É por isso que quando o João ele escreve o seu evangelho, e o evangelho de João ele é diferenciado dos demais evangelhos, nós iremos perceber que ele vai começar no capítulo 3
E o versículo de número 16, que é o texto áureo central dos evangelhos, ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo, não que para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O versículo de número 18, ele vai dizer, vai trancar com chave, dizendo: quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado, portanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então você que está aqui nesta noite, você não está mais condenado, mas você está salvo em Cristo. Você pode adorar a Ele aqui nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Feche os seus olhos. Aleluia! Oh, glória a Deus! Maravilhoso Deus! Sim, Jesus! Glória a Deus! Oh, bendito seja o nome do Senhor. Você não é um condenado, você não é um Zé Ninguém. Glória a Jesus. Você foi comprado com preço de sangue de um Cordeiro Santo, imaculado de Jesus Cristo. Isso pode adorar a Ele aqui nesta noite. É culto de ensino, mas você tem liberdade de expressar a sua forma de louvor e adoração a Ele por intermédio da sua preciosa palavra. Aleluia! Maravilhoso Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Irmão, a melhor coisa que o cristão faz é andar na dimensão do Espírito. É claro que nós, como sendo humanos, pecadores, nós carregamos no nosso DNA a natureza adâmica, a natureza de Adão e Eva, a natureza pecaminosa. É por isso que Jesus, ele se manifestou para derrotar, aniquilar o pecado, para que nós viéssemos andar em novidade de vida. É por isso que o capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, veja lá, o capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, o capítulo 5, o versículo de número 17, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Como é coisa linda, maravilhosa, vivenciando o novo de Deus em sua vida. Leia lá, Glória a Deus! Aleluia! da segunda carta aos Coríntios. Assim que se alguém está em Cristo, está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo, você pode adorar Ele nessa noite. Tudo se fez novo. Aquela vida velha, irmão, de pecado, de mentira, de falsidade. É claro que você já passou pelo processo da regeneração. Oh, glória a Deus. Mas tem alguns, meus irmãos, que esse processo, o processo da regeneração, é um pouco mais demorado, né? Às vezes está na igreja há tanto tempo, mas esse processo, às vezes ele não deixa o Espírito, a palavra de Deus, ele purificando, lhe lavando. É por isso que o Jesus ele vai dar de frente com Nicodemos, que era um doutor da lei, inclusive. Ele vai olhar para Nicodemos e vai dizer: olha, Nicodemos, necessário que é nascer de novo. O que é isso? É o processo da regeneração. Necessário te é nascer de novo. Mas, Senhor, será que eu vou ter que entrar dentro do ventre da minha mãe? Ele estava com a mente, irmão, carnal, ele não estava entendendo as coisas do Espírito. É por isso que Jesus vai dizer para ele: olha, Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar, não pode ver o reino dos céus. Tem que passar, tem que entrar por esse caminho. Irmão, o caminho de Deus, o processo da regeneração, vai de cada pessoa quando deixa o Espírito de Deus, a palavra de Deus,
Ele limpando, lhe purificando. Deus vai trabalhando, vai ajudando. Quando este deixa, ele vai viver uma dimensão do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então, por isso que ele está dizendo que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei imperava a morte. A lei imperava a morte. Por quê? O camarada pecava lá, irmão, tudo. Aí ali que você vai ver as leis. Em Deuteronômio há algumas repetições, e principalmente a repetição dos 10 mandamentos. Ou seja, nós iremos perceber 603 entre essas leis, esses estatutos, e mais 10 que eram os 10 mandamentos, ou seja, 603 leis que existem dentro do Antigo Testamento. Aí Jesus, ele vai pegar tudo isso e vai falar, principalmente quando se trata de lei, alguém vai fazer uma pergunta, o escriba, lá no capítulo 12 do Evangelho escrito por Marcos, que veja lá, capítulo 12, veja para mim se é o versículo de número 29, veja lá. Ele vai perguntar para Jesus qual que é o maior de todos os mandamentos. Jesus vai falar que primeiro é amar a Deus, e em segundo, Jesus vai falar que é o próximo. Como quem? Como a si mesmo. Então veja bem estranho, esse é o versículo 29, veja aí. Jesus respondeu primeiro. Veja aí, pode ler o versículo 29 e o versículo número 30. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. É o único Senhor. Ele é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o semelhante a este, veja aí. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Aleluia. Amém, irmãos? E amar o próximo como a si mesmo. Quem ama o próximo ama a Deus. Não há outro mandamento maior do que Não há outro mandamento maior que este. Você pode adorar a Ele. Então, meus irmãos, a lei ela trazia morte. O camarada adulterava, era apedrejamento. O camarada matava, tinha que ser morto, era lei. Era olho por olho e dente por dente. E é interessante que Jesus, ele vai trazendo um ensinamento doutrinário desta questão de lei. Ele vai pegar desde o capítulo 5 do Evangelho escrito por Mateus, ele vai até o capítulo de número 7, ensinando e falando da lei, falando de regras, de olho por olho, dente por dente. E Jesus vai falando, vai ensinando os capítulos mais doutrinários do Novo Testamento. Jesus vai falar ali. E aí Jesus vai descer de lá do monte. Quando ele subiu ao monte, só para atender a necessidade de alguém que estava lá no pé do monte esperando, um leproso. Jesus agora termina o seu discurso, o seu sermão, e agora vai atender a quem precisava lá no pé do monte, e vai deixar alguém curado da sua lepra. Bendito seja o nome do Senhor. Então perceba bem, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, contra esta lei, contra esta lei do Espírito, não tem lei contra ela, porque Paulo, fazendo um contraste aqui no capítulo de número 5, veja lá, o capítulo de número 5 ali, de Gálatas, né? Conforme eu falei para os irmãos aqui no início, veja lá, capítulo de número 5, e o versículo de número 16, melhor dizendo, e depois ele vai dizer no versículo de número 23, veja lá, presbítero Rocha, faça esse favor aí. Digo, porém, andai em espírito,
e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? Para bem um pouquinho. O que é concupiscência da carne? Concupiscência da carne, a definição de concupiscência da carne é desejo desenfreado pelaquilo que é da carne. É por isso que aquele que anda na carne, ele não está sujeito à lei de Deus. É por isso que Paulo ali, ele vai falar na continuidade do capítulo de número 8 ali, que Jesus, sendo em semelhança da carne, ele condenou o pecado na carne. Por quê? Porque esta matéria, ela não está sujeita à lei de Deus. Continua. Porque a carne cobiça, é o 17 ali, ó. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Para que não façais o que quereis. Veja mais o versículo 18, depois 23. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis dentro da lei. Não está debaixo da lei. Veja o versículo 23. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Veja bem o versículo de número 23, aí do capítulo 5. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Por que não há lei? Porque o Espírito de Deus, aquele que anda na dimensão do Espírito de Deus, ele anda dentro do desejo de Deus. Amém, meus irmãos? Então, por isso que nós iremos entender. Aí ele vai aqui dar, ele vai dar aqui um nome daqueles que andam na dimensão da carne e que andam fora da vontade de Deus. Mas aí ele vai falar dos frutos do Espírito, que é gozo, é benignidade, bondade, é fé, mansidão. Aí por isso que ele chega a essa conclusão que contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque ele está sujeito à lei de Deus. Então perceba bem, voltando aqui no capítulo de número 8, dando continuidade, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então perceba bem, é interessante nós percebermos que Deus enviando Jesus Cristo, irmão, Jesus Cristo, ele vai se revelar com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, correto? É interessante que Jesus agora, ele vai massacrar a carne, através de quê? Através de jejum e através de oração. Era esta forma, Jesus, ele olhando para dentro de si, para o ser humano que ele é, ele vai ter a plena consciência que para ele vencer os desejos carnais e andar dentro da dimensão do Espírito de Deus, ele vai procurar viver uma vida na plenitude do Espírito de Deus. É por isso que lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10 e os versículos de número 28, a Bíblia Sagrada vai dizer como Deus ungiu a quem? A Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, com poder, o qual andou fazendo o bem e libertando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Você pode adorar a ele aqui nessa noite. Então, meus irmãos, se nós, sendo servo de Deus, nós temos que andar e procurar. É claro que vamos entender algo interessante aqui, irmãos. Nós só vamos ser perfeitos dentro da plenitude quando nós somos arrebatados. Enquanto nós estivermos nessa vida, nós estamos sujeitos a erros e falhas. Só que nós procuramos nos aperfeiçoar dia após dia. Dia após dia, ó Senhor, eu estou errando muito nessa área, mas eu quero melhorar. Então nós temos que procurar nos ajudar a nós mesmos. Amém. Por quê? Porque somos falhos.
Somos fracos, mas nós vamos procurando dia após dia melhorar. E é como Salomão, quando ele escreve Provérbio 4,18, ele vai dizer que a vereda do justo é como o quê? É como a luz da aurora. É um processo contínuo. Vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando cada vez mais, dia após dia, até o quê? Até ser dia perfeito. Ah, Senhor, hoje eu fracassei, amanhã eu não vou fracassar. Me ajuda, me dá graça, me dá unção, me dá virtude, me dá o teu Espírito, me guia, me protege. E você vai pedindo, e Deus vai agindo, Deus vai trabalhando no homem interior. Porque, meus irmãos, porque você é fraco, mas quando você adentra na dimensão do Espírito, então o Espírito de Deus vai trabalhando na tua vida, no teu ser. Aleluia, aleluia. Então, iremos entender que Jesus, ele vai revelar a sua natureza, a natureza divina e a natureza humana. Como o ser humano, ele sentiu sede, como nós sentimos, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele teve as suas necessidades fisiológicas, mas a grande diferença entre ele e nós é, como eu falei aqui no início, nele não houve pecado, e até mesmo Mateus, ele escrevendo o Evangelho, ele chama-nos a nossa atenção, dizendo que é para nós sermos perfeitos, como perfeito é nosso Pai, que está no céu. Por quê? Porque se nós vivermos nesse conceito dizendo, eu nunca vou ser, eu nunca vou conseguir, consegue na dimensão do Espírito, e dia após dia você procurando melhorar, você vai conseguindo, você vai vencer. Porque todo aquele que vence o mundo, ele é nascido de Deus, e ele não vive pecando, conforme João disse lá no capítulo 5, versículo 19 da sua epístola. Ele não vive. Irmãos, qual que é a diferença entre o cristão que aceitou a Cristo, que está em Cristo, e aquele que não é cristão? Qual que é a diferença? A diferença é que ele não vive na prática. É onde está a diferença. Você pode até chegar a errar, mas você não vai permanecer no erro. Eis aqui a diferença. Os irmãos estão entendendo? Eis aqui a diferença. A diferença daquele que vive, aquele que é escravo, a pessoa que está escravizada pelo pecado. E a diferença daquele que peca, mas que se redime dia após dia. É por isso que nós precisamos, eu sempre falo, que nós precisamos sempre, irmãos, não esqueça disso aqui. Todos os dias você dobrar o seu joelho e pedir perdão para Deus. Pedir perdão para o Senhor, a sua misericórdia. É por isso que, veja bem para mim, Apocalipse, capítulo 22, veja bem, veja se é o versículo 14 ou o versículo 15. Ele vai falar, Jesus vai falar que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras. Veja aí, é o versículo 14, né? Leia aí para mim, leia aí. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras. Tenham direito à árvore da vida. Olha só. E possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possa entrar na cidade. Aonde, irmão? Pela porta. Pela porta, você vai entrar lá pela porta. Amém. Mas você tem que lavar, pedir para Jesus, lava a minha vestimenta no teu precioso sangue. Jesus, tem misericórdia de mim. Irmãos, o sangue de Jesus Cristo, conforme 1 versículo 7 da primeira epístola de João, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, é que nos purifica de todo. Você pode adorar a Ele, não é só de alguns, não é só de alguns cometidos, não, é de todo.
pecado. Irmãos, na luz, onde a luz está, o sangue de Jesus vai purificando, vai purificando. Você pode adorar Ele por esta verdade. Então é desse jeito que nós devemos andar. É desta forma, é o padrão estabelecido por Deus. É andar na dimensão de Deus. Então, quando se trata de falhas, nós vamos procurar andar com a nossa vestimenta no padrão que Ele quer, branquinha, lavada. Aí Ele vai falar para aquelas igrejas lá, Ele vai dizer, olha, aqueles que estão vão receber as vestimentas brancas, eles vão se assentar no trono, né? Vão se assentar no trono com Jesus. Isso aí é coisa linda, irmão. É um privilégio que Jesus dá para um mortal como nós. Aí Ele vai definir ali alguns galardões, algumas recompensas, ali nos capítulos de número 2 e 3 do livro de Apocalipse. Mas voltando aqui, é interessante que Ele vai dizer para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque agora nós andamos, meus irmãos, debaixo de uma nova dispensação, conforme ele escreve aí, capítulo 5, veja bem o versículo de número 20, da carta, da mesma carta aí aos Romanos, porque a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas que são da carne, mas os que andam segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Por quê? Porque a inclinação da carne é morte, e a inclinação do Espírito é o que, irmãos? É vida. E Deus, desde o princípio, até mesmo dentro da lei, Ele sempre ofereceu vida para o ser humano. Então Ele revela aqui o porquê da manifestação da graça. Leia aí. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Superabundou a graça. Glória a Deus. Oh, coisa maravilhosa. Aleluia. 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 Então, meus amados, prestem bem atenção. Desde o princípio, o propósito de Deus para o ser humano foi vida. É por isso que quando ele vai escrever Deuteronômio, ele vai dizer, olha, eu tomo aqui diante de vocês, capítulo de número 30, e os versículos de número 19, veja bem aí. Eu acho muito lindo, irmãos, isso aqui é forte demais. Eu estou aqui recitando alguns versículos para nós andar aqui dentro de uma cadeia temática, só para os irmãos entenderem a questão de vida e a questão de morte, ou seja, a morte vem imperando, mas a graça e a lei do Espírito vem trazer novidade de vida. Mas Deus, desde o princípio, desde o povo, da caminhada do povo no deserto, Ele sempre propôs vida. É claro que Ele vai deixar o homem tomar a sua decisão. Ele deixa de livre-arbítrio. E nós iremos entender o princípio, e isso dentro da lei. Por quê? Porque a lei, ela está as bênçãos de Deus para Israel, elas estão condicionadas dentro da lei. Para eles serem abençoados, eles tinham que obedecer a lei, os estatutos e os mandamentos. Mas é interessante que aí no capítulo 30 e o versículo 19, leia bem para nós ouvir aqui. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte. Tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. A bênção e a maldição. O que é que ele diz? Escolhe, pois, a vida para que vivas. Escolha, pois, a vida e a tua semente. Escolha, pois, a vida. Ele ainda dá dica, irmão. Você que está nos ouvindo, eu sei que aqui está sendo gravado. Você tem a escolha. Ele propôs a bênção e a maldição. A maldição é a maldição que o ser humano vive ali, que ele está falando, é a maldição do pecado. Por quê? Porque o ser humano que vive na dimensão do pecado, ele está debaixo da maldição. Mas quando ele passa para o lado de Cristo, ele passa para o lado da vida, ele ganha vida. Por quê? O propósito de
Cristo é vida e vida em abundância. É por isso que ele vai dizer: eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a bênção nesta noite. Escolha a vida nesta noite. Escolha a graça de Deus nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Deus seja louvado. Glória a Deus. Escolha, pois, a vida. Aí ele vai dar a dica só. Aleluia. Eu acho lindo. Eu acho lindo. Oh, glória a Deus. Ele diz: olha, faz o seguinte: escolhe a vida, para que viva quem? Você, e também a tua semente, a tua descendência. Sabe o que é que ele está dizendo? Você, seu filho, tua parentela, tudo. Sabe o que é que Deus está dizendo? Olha, eu quero salvar você e eu quero salvar toda a tua família. Glória a Deus. Este é o plano de Deus. Aí ele vai continuar ali, amando o Senhor teu Deus, ali no versículo, veja o versículo 20 aí, de Deuteronômio capítulo 30, e os versículos de número 20, ele vai dizer: amando o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aí ele vai falar ali para andar de conformidade com ele, porque ele é a vida e a longura dos dias. Você vai ver aí. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz. Espera aí, ó. Amando o Senhor teu Deus, dando o que? Ouvido à sua voz, guardando. Continua. E te achegando a Ele. E te achegando a Ele. Pois Ele é a tua vida. Ele é a tua vida. E a longura dos teus dias. E a longura dos teus dias. Para que fiques na terra. Para que fiques na terra. Que o Senhor jurou a teus pais. Que o Senhor jurou a teus pais. Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Ora bacana, fique de pé neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fique de pé. Eu quero orar por você aqui nesta noite. A vida e vida em abundância aqui nesta noite. Há um ser que exala vida. Há um ser que exala graça. Há um ser que exala unção. Há um ser que sempre tem algo novo para cada um de nós. Você que deseja oração, saia do seu lugar e venha aqui na frente em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por sua vida. Venha. Portanto, não há nenhuma condenação, irmão. Você não tem motivos para andar infeliz, não. Você não é mais um condenado. Ah, pastor, eu ando aborrecido. Alegre-se nesta noite. Você não é um condenado, você é um salvo. Você é um liberto em Cristo Jesus. Aqui nesta noite, venha. Você que deseja oração em nome do Senhor Jesus Cristo, venha. Venha em nome do Senhor Jesus Cristo, venha. A vida em Cristo Jesus aqui nesta noite. Ah, pastor, eu não consigo. Você vai conseguir. Você vai falar nesta noite dentro do teu ser: eu posso todas as coisas. Sabe quem é que te fortalece? É o Senhor. Sabe quem é que te ajuda? É o Senhor. Ah, eu não posso, mas Ele pode. Jogue-se de corpo, alma e espírito nos seus braços aqui nessa noite, e você vai ver a diferença de como é viver uma vida na dimensão do Espírito de Deus. Feche os seus olhos, toda a igreja, estende as suas mãos para cá. Pai eterno, oh Espírito do Senhor, oh Espírito de Deus, nós te agradecemos porque não somos condenados. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Ah, Deus vivo, Deus santo, Deus maravilhoso. Nós estamos aqui, Senhor, pela tua misericórdia. Nós estamos aqui, Senhor, pela tua graça. Nós estamos aqui, Senhor, pela tua bondade. Nós estamos aqui porque somos dependentes do teu favor e da tua misericórdia. Oh Deus maravilhoso e justo, ajuda esse crente, este irmão, esta irmã a vencer, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai eterno, dá saúde aqui nessa noite. Ó Deus, entra com renovo aqui nessa noite. Ó Deus, entra com unção aqui nesta noite. Ó Deus, vai arrancando as enfermidades aqui nessa
Ó Deus, fortalece o fraco, levanta o caído, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, vai adorando a Ele. Enquanto você vai adorando, Ele vai te renovando. Enquanto você vai adorando, Ele vai te fortalecendo. Enquanto você vai orando, Ele vai trabalhando no teu lar, na tua família. Enquanto você vai orando, Ele está trabalhando em favor daquele que nele espera. Isso! Glória! No nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, levante assim a sua mão e diga comigo: a vitória é nossa, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amém e amém. Volte para o seu lugar, meus irmãos. Aleluia, aleluia. Que presença maravilhosa. Aleluia. Que coisa linda, maravilhosa. Glória a Deus. Andando na presença do Senhor, não há nenhuma condenação. Meus amados, quinta-feira nós temos o maravilhoso culto da vitória. E eu estarei ali, levo-se a minha despedida na congregação do bairro de Finéia, né? Estaremos ali, vai ser apóstolo pastor Edson Claudino. No domingo nós temos aqui uma maravilhosa escola bíblica dominical. Não perca, venha na escola bíblica. E no domingo à noite, é culto do círculo de oração, é isso mesmo? Isso. Não tenho certeza, mas a gente vai. É culto do círculo de oração. Então os irmãos não percam, vai ser uma bênção de Deus. Amém, meus amados? Aleluia. Vamos se colocar de pé, levante assim a sua mão. Amém. Que o grande amor de Aleluia. Deus, Glória a Deus. a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais perfeita comunhão do querido Espírito Santo seja com todos nós, quando dizemos Amém. cada crente, Mais um crente. adeus, sanguinha do Senhor Jesus. E se Jesus não voltar, nós Voltaremos. Deus Aleluia. abençoe a todos. Glória a Deus. Tenham todos uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo.